E este dia vai terminar muito, muito bem, porque estamos juntinhos, mais uma vez conectados aqui na Vibe Mundial, comigo, Paty Kovacic, no Portal da Cura. Esse programa que vai ao ar todos os sábados, das 5 às 6 da tarde. E nesse sábado, friozinho de São Paulo, a gente está ao vivo aqui da Avenida Paulista. E o programa, ele sempre convida alguém muito especial para dividir essa tarde minha e sua. E terminarmos sempre com reflexões, trazendo um pouquinho mais de presença, um pouquinho mais de consciência para o momento atual. Então, a minha ideia é que a gente termine o sábado sempre podendo, com mais calma, refletir sobre o momento que estamos vivendo. Eu sempre falo das nossas relações sociais, profissionais, mas principalmente dentro da nossa saúde. Então, olhar com mais calma para esses pilares, mas olhar com carinho especial para a saúde. E no Portal da Cura, eu sempre trago assuntos vinculados às práticas integrativas, terapias naturais, sendo que a principal dessas práticas é o método Kovacic. Então, esse tratamento natural destinado a pacientes com câncer, que eu tenho a possibilidade, eu falo até com alegria, com honra, de todos os sábados lembrar para vocês que existe sim um caminho diferente ao qual a gente foi condicionado, diferente ao qual a gente tem conhecimento que possa possibilitar ou que possibilite um caminho mais harmonioso de tratamento para o câncer e resultados diferentes. Eu estou falando um pouquinho mais dele, agora com calma, nesse começo do programa, porque é justamente sobre ele que a gente vai falar hoje, ou ele que vai fundamentar toda a nossa conversa dessa tarde aqui, com a nossa querida amiga, terapeuta, convidada aqui desta tarde, que é a Tatiana Rodelo. Eu falo que é uma pessoa muito amada e amiga, mas eu conheci ela através do caminho das terapias e através do método Kovacic. Depois desses 15, 16 ou alguns mais anos, eu pude viver outras santas práticas que eu já apresentei aqui no programa, mas a principal prática que nos uniu foi o método Kovacic, e a partir dessa nossa união, amizade e método, a gente vai explorar um pouquinho mais um tema que está muito em evidência e, aliás, ele é, lógico, um tema que a gente fala muito aqui no programa, mas ele está em evidência especial neste outubro, porque o outubro ele recebe aquele nome de cor-de-rosa. Então, eu já falei um pouquinho no sábado passado e hoje a gente vai falar muito sobre prevenção. Então, eu queria, ouvintes, que a gente terminasse essa tarde pensando um pouquinho mais sobre a prevenção, mas com a ideia de mudar um pouquinho esse conceito. Então, por que falar de prevenir uma doença quando a gente pode começar a caminhar e mudar nossos hábitos para fazer a manutenção da saúde, né? A percepção das condições da nossa saúde para evitar o adoecimento, né? Então, quando a gente começa já a encarar de uma forma diferente os cuidados do nosso dia a dia, a gente começa já consequentemente, a mudar o nosso futuro. Se eu não quero doença, então vamos olhar para o carinho que a gente tem hoje, tá? É um conceito, é uma forma, né, graciosa de falar, mas vamos ver como a nossa convidada vai conseguir levar um pouquinho mais embasado para vocês esse assunto, mas e sobre o Outubro Rosa, é claro, se a gente fala sobre um mês de conscientização do câncer de mama, um mês de conscientização do câncer na mulher, principalmente, porque o câncer de mama também pode acontecer em homens, e a gente sempre, por muitos e muitos anos, falou sobre o mês de prevenção ao câncer, a gente precisa falar sobre o que previne de fato o câncer, né? O que garantido a gente tem que possa mudar isso, né? Os mesmos órgãos que falam sobre a conscientização do Outubro Rosa, sobre a prevenção do câncer de mama, também falam que as mudanças de hábito, que estão muito relacionadas ao estilo de vida, ela também não garante que você vá ter a prevenção. Esse é o primeiro ponto. Então, se a gente procurar os dados oficiais dos órgãos, eles falam que com todos os cuidados que você pode ter no estilo de vida, trazer atividade física, né? Diminuir o consumo de tabaco, diminuir o álcool, diminuir o uso, né? A sua exposição prolongada aos hormônios, com tudo isso, a gente por vezes consegue postergar o surgimento da doença câncer por 30%. Então, esses são os dados. Então, o que a gente faz, de fato, que pode ajudar a gente a prevenir o câncer? Então, hoje a gente vai falar sobre manutenção da doença e a real prevenção do câncer. Antes de começar esse papo, que na verdade a gente já começou, eu queria só colocar os nossos canais aí para vocês poderem se conectar conosco. Então, o meu telefone, eu falo de São Paulo, é 95595 5465, 95595 5465, para você falar ao vivo
com a gente da Vibe Mundial é 3171-0221 ou 32624490. Se tiver alguma pergunta, quiser participar conosco ao vivo, 3171-0221, 32624490. E para entrar em contato diretamente com a associação que trabalha com o método Kovacic, que é a Associação Estevão e Maria Kovacic, é www.aemk.org.br. Então, é aemk.org.br. A nossa convidada é a Tatiana Rodelo. Para vocês entrarem em contato com ela através do Instagram, é Tatiana Rodelo. E o Lô é com 2 L's. E ela, sim, seja muito, muito, muito bem-vinda. Vou dar as boas-vindas a ela agora, né, depois dessa longa introdução à rádio, aos nossos queridos ouvintes, que eles possam receber você com todo o carinho, né? Gratidão. E que as suas palavras toquem o coração deles e ajude eles a passar pelo momento que eles estiverem vivendo, né? Gratidão, Tati. Boa tarde, todo mundo. Eu acho que essa fala, né, da promoção à saúde... É um resgate mesmo que a gente aqui no Ocidente tem feito. Não faz muito parte da nossa cultura, né? A gente era criancinha, a gente não aprendeu isso. Quando a gente falava em medicina, a gente pensa, vou ter a doença, daí que eu vou lá. Quando a gente olha a história do crescimento mesmo da medicina no Ocidente. Diferente das medicinas mais milenares, né, da oriental, que está aí há mais tempo, trabalhando com outro olhar. E aí eu falo geralmente aí aquele interessante ponto de vista. Se a gente já chega não discordando, pode não ser boa coisa. Para tudo, ouviu? Interessante ponto de vista. Deixa eu olhar um pouquinho para isso e daí eu avalio se esse conceito, esse ponto de vista diferente serve para mim ou não, né? Justamente. Mas aqui eu fico todo sábado, né, Tati, instigando a curiosidade, né? E sempre peço para as pessoas ouvirem aqui, né, não só com os nossos ouvidinhos, mas com a cabeça e o coração sempre aberto, porque nenhuma verdade é absoluta. E se por milênios, né, ou centenas de anos, houveram práticas que trouxeram evidências, e se a gente for pensar, a gente falou aqui mais cedo sobre medicina chinesa, por onde a gente ia caminhar nessa conversa, se você olhar de uma forma ampla da cultura, a preservação, né, da cultura deles é muito mais firme, consequentemente dos relacionamentos, as relações, elas são mais respeitadas, consequentemente o ser humano ele tem uma vida mais longa. Alguma coisa tem aí, né, gente? Então, o que a gente pode aprender com o vizinho, né? O que a gente pode aprender no dia de hoje para mudar um pouquinho e melhorar um pouquinho com mais harmonia? É bem longo, né, esse pensamento nosso, mas ele é simples de se praticar quando você deu o primeiro passo, mas o nosso desafio, acho que o principal desafio seu, Tati, como terapeuta, e eu também me incluo nessa, é como estimular as pessoas a justamente isso, a dar esse primeiro passo. Exato, porque é mudar hábito, né? É mudar cultura, coisas que a gente nem pensa e já vai fazendo, né? Então, eu brinco quando na cultura indiana, por exemplo, tem o hábito de massagear os bebês, né? E toda mãe massageia seu filho, e eu falo, né, como uma das minhas atuações como doula, como é comum alguém vir te pedir quanto custa uma Chantala, quanto é para você vir fazer a massagem no meu bebê. Eu falo, não, quem faz a massagem no seu bebê é você. Eu posso te ajudar, te instruir, te ensinar, mas é esse, porque não tá no nosso hábito, né, de fazer todo mundo massagem na família, não é nosso, né? Então, esses primeiros passos, coisinhas pequenininhas e simples, que vão mudando esse jeito de olhar. E hábito é construído, né? Justamente. O meu sobrinho com 2 aninhos de idade, escova os 2 aninhos, dois dentinhos na boca, era isso que eu queria dizer. Escova os 2 dentinhos, mal tem dente na boca, mas vai escovar. Fofo. Hoje, você vai escovar o dente e você não pensa na cárie ou no problema. Você simplesmente fala, vou lá escovar o dente. É hábito, comi, escovei o dente, escovei o dente. Justamente. Então é a gente olhar também para isso. Como que você saiu da cama hoje de manhã? Quais foram as primeiras coisas que a gente fez? Brigar com o despertador, reclamar que tá com sono, já xingar, ou talvez respirar um pouquinho, olhar para dentro de si. Como é que eu acordei hoje? Isso pode nortear o resto do meu dia. Eu acordei mal-humorada, eu acordei bem-humorada, tem algum lugar doendo ou não? Coisas simples que até ajudam quando a gente vai pro médico, né? Se eu chegar num profissional, fisioterapeuta, psicólogo ou médico, sabendo mais como eu estou me sentindo, psíquica, emocionalmente ou até fisicamente, eu ajudo esse profissional a
descobrir o que é melhor para mim. Sim. E sem tirar que até você chegar no profissional, você também manteve uma certa calma por você conhecer a evolução daquilo que você está vivendo. Né? Então, a autoobservação, a autopercepção, o autoconhecimento é uma coisa que também traz alívio e traz paz. Sabe que você falou sobre essa questão do escovar os dentes, que é natural para todo mundo, né? A gente preserva os dentes, a gente nem fala mais de tirar a cárie, né? A gente fala, vou manter meu sorriso bonito, então vou escovar os dentes. Essa é a palavra, né? E aí eu volto para nossa chamada, que é a nossa união, e o ponto de partida, que é o método Kovačić, eu pensei no lavar o isolante, né? Sim. Então, antes de explicar, né, antes que vocês, ouvintes que ouvem pela primeira vez o método Kovačić, entenderem a analogia de escovar os dentes e lavar o isolante, a gente tem que falar um pouquinho mais do método Kovačić para vocês entenderem por que a gente vai usar ele como ponto de partida para falar um pouco mais sobre a prevenção, no todo. Falei do Outubro Rosa, do câncer, mas vamos olhar ele também como uma prevenção, né? A forma de você, como a Tati aqui falou, a Tati Rodelo falou, mudança de hábito. Como a gente pode permitir, né, que a mudança, ela se estabeleça para que a gente tenha um resultado diferente, né? A gente começa falando de prevenção e manutenção de saúde, a gente vai passar para doença? Sim. A gente vai falar de doença agora um pouco, só para poder retroceder e voltar para o ponto original. O método Kovačić, como eu falei, é destinado a pacientes com câncer, e ele foi o resultado de uma pesquisa do Stefan Kovačić, há 70 anos atrás, que teve como ponto de partida, ouvintes, encontrar a origem da doença câncer. Então, o que desenvolve, né, o que favorece aquele organismo a desenvolver a doença câncer, e como que funcionou a pesquisa dele até o resultado, né? Ele conseguiu observar, dentro da estrutura que ele tinha, que a longa exposição de um ser vivo a um ambiente onde tinha um lençol de água no subsolo contaminado, principalmente por fezes, aquela água que vibrava na contaminação das fezes, ela criava um campo de radiação, falo assim um pouquinho mais lento para a gente poder visualizar isso, e esse campo ele vibra de uma forma vertical, atingindo a vida que ali em cima está. Então eu digo vida por quê? Porque eu estou falando de um ser humano, eu estou falando de um animal, eu estou falando de uma planta. Qualquer vida que estiver nesse local que tem esse campo de radiação, essa contaminação, ela vai perder a sua vitalidade e, consequentemente, ela vai estar favorável a desenvolver especificamente a doença câncer. A partir daí, ele conseguiu desenvolver uma forma de isolar a pessoa, ou isolar o ser vivo desta vibração, ou seja, se a pessoa apresentou a doença, ele consegue, usando esse instrumento que ele criou, que a gente chama de isolante, que é uma peça metálica usada nesse lugar fixo, tá, paralelamente ao chão, você consegue impedir que a doença continue evoluindo, usando esse aparelho, esse isolante. E se você já conseguiu eliminar a doença, né, em tratamento, ele consegue ajudar você que você não tenha a tal da metástase, né, ou recidiva, que nós sabemos que algumas pessoas, quando começa o tratamento, logo no começo do câncer, conseguem ter algum tipo de sucesso dentro da medicina, mas a medicina continua observando por 4, 5 anos, porque existe o risco do retorno, e normalmente há o retorno da doença. E na terceira posição, a terceira forma de a gente enxergar o uso do isolante é como prevenção. Mas a prevenção depende muito da consciência da pessoa sobre como utilizar, depende muito do comprometimento também para usar de forma correta, para limpar e usar na posição correta, para que não tenha a triste surpresa de 10 ou 20 anos depois a doença surgir. Então é muito delicado falar sobre prevenção. Por muitos anos ou décadas não se falava sobre prevenção dentro desse tratamento, mas eu acho que é importante a gente olhar assim de uma forma mais séria sobre a possibilidade desse tratamento. Mas volta ao ponto que a Tati falou e que esse programa nos convida a pensar, né? Vamos lá, são décadas de um tratamento que mostra alto índice de sucesso e evidências. E, frente a outras práticas integrativas que têm séculos e milênios, também de evidências. E por que a gente posterga tanto iniciar elas, né? Por que a gente se afasta dela? Porque culturalmente, porque, de certa forma, nos mostraram que é natural que a gente sofra, né? É natural que a dor se perpetue, é natural que você adoeça, é natural que você tenha a atenção de outras pessoas quando você está sofrendo, quando você está adoecido. E, de certa forma, na sociedade que cada vez está mais carente, é gostoso a gente ter esse colinho, essa atenção.
Então, é natural, vamos lá, que a gente sofra assim. Quando a gente recebe um diagnóstico, levar um susto, ouvintes, a gente ficar entristecido e precisar de um incentivo de uma pessoa próxima a nós para a gente tomar essa coragem de iniciar uma caminhada, né, Tati? Claro. É super natural. Mas é importante a gente entender que é importante que a gente reaja, né? E que se o nosso resultado, nosso desejo, né, Tati, é que o resultado seja diferente do que a gente vê em grande escala, é importante que a gente assuma o compromisso, assuma a responsabilidade de mudar essa trajetória e, como a Tati falou, se interessa em ouvir um pouquinho mais o que eu posso fazer para mudar a trajetória dessa doença. E aí eu vou passar aqui o bastão para a Tati, para ela falar um pouquinho da experiência dela, por exemplo, a partir do método Kovačić, e depois a gente vai explorar um pouquinho mais as diversas outras atuações que ela tem, mas para falar sobre isso, sobre a mudança de hábito das pessoas, né, Tati? Porque na proposta do Stefan Kovačić, você tem que mudar alguns pequenos hábitos para que você consiga, dentro de 1 ano de acompanhamento do terapeuta, ao conseguir o resultado, a princípio, que é restabelecer o organismo para poder reduzir a doença ou a manifestação da doença e reagir de uma forma, né, regenerativa, reagir de uma forma positiva. Então, esse ano, Tati, né, que o paciente vive, e desses 15 anos, pelo menos, que você acompanha esses pacientes, divide um pouquinho pra gente dessa trajetória. Falei da pesquisa, agora você fala do tratamento. A Patrícia usou, né, esse termo mudar o hábito, né? E aí eu vou lembrar que um passo antes é mudar a postura, né? Que é essa se responsabilizar que você usou. Então, antes de eu pensar em mudar o hábito, eu mudo a minha postura. Eu não vou colocar na mão do outro a minha cura. O médico me curou. Tratamento X me curou, né? Mas a cura está dentro de mim e eu me utilizo dessa pessoa, dessa técnica, dessa medicação para conseguir caminhar em direção a essa cura, né? E aí a gente já muda a nossa postura e aí, agora, então, o próximo passo, hábito, o que é? Lavar o isolante. Quantas vezes ao dia? Nossa, só 1 vez por semana, às vezes 2. É muito pouco, é muito fácil. Uma frase que eu sempre falo é, o método Kovačić é muito fácil para dar certo. É muito fácil para dar errado. Justamente. É uma via de mão dupla. Então, e aí? Qual fácil você vai conseguir fazer, né? Então, para mim é sempre lindo, assim, quando o próprio paciente, na época da alta, ele fala, lembra, Tatiana, como eu dei piti aqui, que eu ia ficar 1 ano sem entrar no mar, que eu ia ficar 1 ano sem tomar gelado, todo esse tempo, e aqui tô eu, curado, bem, saudável, e não foi nada, né? Sim. A gente brinca, tem um paciente que os pacientes daquela época, todos eles falavam, ele era o seu queridinho, o Ricardo. Vou mandar essa gravação para você, Ricardo. E eu falava, é porque ele foi meu primeiro, né? Quando eu abri o ponto de atendimento, Sim. Foi o primeiro paciente que eu comecei a acompanhar e fui com ele até o final, até a alta dele. Os outros eu já tinha começado lá no ponto. Uhum. Do Jabaquara, e então quando começou foi ele primeiro, ele tinha acabado de fazer um transplante de medula, então um menino super jovem, lindo, e tava ali sem vitalidade, né, desvitalizado, num processo super forte pro corpo, né, que é essa cirurgia, e aí então tá lá ele, bonitão, curado, fortão, e falando, aquele 1 ano passou rapidinho, o que foi? Eu tenho a vida inteira agora pela frente, nessa nova postura de vida também, porque eu não vou deixar para trás tudo que eu aprendi aqui nesse 1 ano, de me priorizar, de me cuidar, e de que pequeninos detalhes, desde me alimentar bem, lavar o meu isolante, que no começo era meio esquisito esse negócio de veio d'água, campo de radiação. Como é que é isso? Dá um voto de confiança, experimenta. Opa, agora eu entendi. Eu percebo que antes eu ficava mais cansado e agora eu uso essa pecinha e eu não fico. Antes eu voltava de uma quimioterapia ou de algum tratamento da medicina convencional, né? Mas sem energia, e agora eu tô mais firme, tô mais forte. E aí é essa experiência que me sustentou mudar. Então tem as primeiras mudanças que a gente falou aqui, que é mudar a postura e mudar o hábito, os primeiros passos, e tem o que vem depois, que é de acordo com isso que eu tô vivendo, eu quero mais, e eu quero mais, e esse caminhar em direção a essa cura, né? Que quando a gente lembra
nosso corpo tem, né? Se a gente corta, claro, eu tenho uma série de doenças, patologias que podem me desviar disso. Mas, em geral, eu corto, vão soldadinhos ali, deixa a área meio vermelhinha, né? Pra já tentar que não seja uma infecção tão grave. Sim. Aí a tal da casquinha, o sangue coagula. Tem todo um mecanismo aqui no meu corpo de autocura que ele existe. Às vezes melhora, às vezes não tanto. Mas é de resgatar esse impulso de vida. Justamente. Não, e é maravilhoso você falar isso, porque é basicamente não só o que o método Kovačić permite, mas outras práticas também. Trazer ao organismo o poder dele natural de cura, né? Então, é o poder de você se recuperar, é o poder de você conseguir, sim, restabelecer dentro das limitações clínicas que a doença, como a Tati falou, pode algumas doenças trazerem, mas é natural do ser humano isso, né? Esse resgate. E também deveria ser algo natural, isso que você falou que é fantástico. O que esse ano de tratamento, né, dentro do método Kovačić, o que esse ano de tratamento, que a gente estava lá no começo, né, logo no começo, quando os pacientes chegam, ouvintes, a gente fala assim do câncer, mas muito pouco tempo depois, a gente se baseia, claro, em exames e tal, mas a gente não fala muito do câncer, a gente fala da pessoa, porque é um ano, sim, de reflexão, né? É um ano, sim, de você observar, né, o que você fez e o quanto espaço de tempo foi o resultado daquilo que você falou, né, Tati, bem-estar. Você percebeu, putz, agora eu tô menos cansado, ou agora eu tô mais animado, agora eu voltei a comer. Então, assim, e é muito rápido, né? Perante todo o cenário que a gente teria, né, do câncer, é muito rápido o benefício que você recebe. E é importante que a gente olhe esse um ano todo que passou de tratamento e consiga manter essa mensagem pro resto da vida, né? Se não entrou no mar, como você falou, um ano, você vai entrar pro resto da vida. O que mais que eu aprendi esse ano que eu posso levar pro resto da vida? Sim. A gente tem 30 segundinhos para você falar, Tati. Porque a gente já tá chegando no final da primeira parte do programa. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Demais, demais. Mas eu vou aproveitar esses últimos segundinhos só pra lembrar o pessoal, Tati. Falei do seu Instagram no começo do programa. É o Instagram mesmo que você conversa com o pessoal? É o mais fácil. Perfeito, perfeito. Vocês que ouviram a voz da Tati até agora e também a minha, continuem conectados conosco até às 6 da tarde. Tatiana Rodelo, ela vai falar um pouquinho mais da experiência dela, como eu falei aqui dentro das práticas integrativas. Ela que é minha mestrona em muitas das coisas que eu faço, professora querida, terapeuta amada. Então sigam conosco aí, ouvindo a voz dela e a minha sobre o método Kovačić. Até já, turma. Valeu! E esse dia vai terminar muito, muito bem, porque estamos juntinhos, conectados aqui na Vibe Mundial. Então seja muito bem-vindo de volta, você que já estava conosco aqui desde as 5 da tarde no Portal da Cura. E você que se conectou na Vibe Mundial agora, seja muito bem-vindo a este programa. Eu sou Paty Kovačić e fico contigo até às 6 horas da tarde, todos os sábados, das 5 às 6 da tarde, no Portal da Cura. O convite é para que a gente termine aqui o sábado sempre numa conversa mais tranquila, num bate-papo mais leve, que envolve muitos conceitos das práticas integrativas, terapias naturais, por horas, filosofias de vida e até mesmo projetos sociais. Hoje, aqui em especial, a gente está com uma convidada mais do que amada, Tatiana Rodelo, ela que é uma terapeuta, uma professora espetacular, e aí eu falei a palavra professora para lembrarmos no dia 15, que é o dia que a gente comemora aí com todos esses mestres de vida aí que incentivam, né, que inspiram a gente sempre a buscar o nosso melhor. Então, parabéns aos ouvintes aí que de alguma forma ou é professor ou de alguma forma tem a prática do ensino em tantos trabalhos voluntários bonitos. Que Deus ilumine vocês, que continue dando força, paciência, benevolência para vocês seguirem esse ofício maravilhoso. E ela aqui, com a experiência, a Tatiana Rodelo, de mestrona e terapeuta aí da vida, a gente está falando um pouquinho mais sobre a importância da prevenção. E aqui eu falo sobre manutenção de saúde. A gente faz lógico, né, um importante lembrete chamado a esse outubro, que recebe a cor rosa, né, dedicado por muitos anos falava sobre prevenção do câncer de mama, prevenção do câncer da mulher. Nos últimos anos passaram a falar sobre a conscientização
do câncer da mulher, lembrando que o câncer de mama também pode acontecer aos homens, e quando a gente fala de mulher, a gente tem alguns cânceres importantes nas mulheres, mas o mais importante é que dentro do Portal da Cura e com o nosso olhar e vivência, a gente fala de prevenção, mas a gente fala uma prevenção real. Então, o que de fato impacta o organismo e a sua capacidade de se curar, né? E aonde a gente pode, né, observar e associar outras práticas e outros conceitos para mudar os resultados que a gente está tendo neste momento. Neste momento eu falo da doença, mas é um convite para que esse momento se torne mais para frente com pequenas e importantes mudanças de hábito, como falamos na primeira parte do programa, para que você observe os processos se iniciando e não se instalando. Ou seja, você conseguir ter uma percepção sua, né, um conhecimento seu do seu corpo, que você possa perceber que alguma coisa não está legal e logo ajustar, né, ajustar essa frequência, ajustar algum detalhe da vida que às vezes é tão rápida que a gente perde mesmo, né? A gente fica indisciplinado muito rápido, mas conseguir ajustar ao ponto de não impactar você fisicamente e principalmente não transformar esse impacto numa doença física. Ou seja, vamos aprender cada vez mais a pensar sobre a preservação, manutenção da saúde e olhar para a prevenção da doença cada vez mais um pouco mais distante. Mas e aí, né, Paty? Você está falando sobre tudo isso? Outubro Rosa, qual que é a sua relação com isso? Aqui no Portal da Cura a gente fala muito sobre o método Kovačić. Todos os sábados eu tenho a honra de falar sobre esse método. Ele foi desenvolvido por um cientista, radiestesista autodidata aqui no Brasil, era meu bisavô, Estevão Kovačić. Eu, Paty Kovačić, através da Vibe Mundial e um grupo aí de patrocinadores, vou aproveitar para agradecer eles, tenho a possibilidade de todos os sábados trazer para vocês um pouco da história do tratamento, um pouco da história do Estevão e lembrar o quanto é importante a gente integrar outras práticas também nesse processo de cura, nesse processo de tratamento. Então, é um tratamento desenvolvido, especificamente oferecido aos pacientes com câncer. É um tratamento que ele tem um alto índice de sucesso e eficácia sozinho e ele conversa maravilhosamente bem com a medicina tradicional e outras práticas, ou seja, é uma prática integrativa. E eu estou reforçando isso porque é sempre importante quando você já está doente de ter um médico te acompanhando no processo. Mas é importante, como eu falei até agora, que a gente olhe para outros caminhos para trazer novos resultados. Então, o método Kovačić é um tratamento natural, sem efeito colateral, oferecido por boa parte dos seus terapeutas ao redor do Brasil e no mundo, de forma gratuita, assim como Estevão Kovačić fez. Então, como a Tati falou, se parece que só tem coisa boa e tá aí mostrando, né, ao longo das décadas, boas evidências também, evidências de sucesso, por que não ouvir sobre, por que não ler sobre depois lá, né, no nosso canal digital, né, e por que não vivenciar se eu preciso e me soa a verdade. Então, quanto antes você iniciar uma nova caminhada, melhor é, né, mais curto vai ser esse seu processo de tratamento, mas o principal, que é o que a gente quer falar, maior a possibilidade também de você se permitir a uma mudança de hábito, é permitir que um novo estilo de vida se estabeleça. E o quanto é importante quando a gente consegue superar uma doença física e perceber o valor do todo resto que a gente estava ali, de certa forma, ignorando ou anulando na nossa vida. E muitas vezes, né, Tati, anular a nossa vida pessoal, o nosso autocuidado, né, essa coisa tão singela que é de se observar com mais carinho, é o começo do adoecimento. Mas eu queria aqui só passar o nosso telefone, caso vocês queiram participar, e logo passar esse microfone para a Tati, porque é ela que está aqui hoje brilhando comigo e é ela que tem que trazer a voz, a experiência dela. Se você quiser participar conosco aqui ao vivo, o telefone da Vibe Mundial é 31710221, 3262-4490, 31710221, 3262-4490. Lembrando que também estamos online aí por vídeo no canal do YouTube da Vibe Mundial e no meu Instagram, Paty Kovačić, e no Instagram da Tati, Tatiana Rodelo. Rodelo é com 2 L's, então seja muito bem-vinda, Tati Rodelo, novamente aqui ao estúdio e aos nossos ouvintes também em casa, onde vocês estiverem, que a sua voz e os seus conhecimentos possam acessar o coração de todos. Gratidão. E
eu fico ouvindo você falar. Na verdade, eu queria completar. Podem mandar perguntas que a gente adora. Isso! Né? Para isso que a gente não está gravando um vídeo ou, né, a entrevista e postando pronta, é ao vivo. Né? É justamente. E a gente gosta de participação de vocês, ouvintes, também esperando a inspiração atual aqui, de toda essa egrégora maravilhosa. É isso. E você estava aqui. Aproveitando aqui esse cenário lindo, né? E é um exemplo que talvez a gente já tenha dado numa conversa aqui, porque toda vez que eu venho a gente fala sobre medicina vibracional, né? Para algum lado, mas é sobre medicina vibracional e a gente também fala sobre isso. Então eu tenho aqui do meu lado escrito Rádio Vibe Mundial FM 95.7. E se eu pegar o botãozinho do meu rádio, na verdade, primeiro eu tenho que ter um rádio. Ou um aparelho, um equipamento que vai poder conectar nisso. Segundo, eu tenho que ligar, né? Não é assim, manifeste-se aqui agora. Mas as ondas estão passando aqui, né? As ondas da rádio estão passando. Se eu não tiver o rádio, elas estão passando e eu não tô vendo. Se eu não ligar o rádio, elas estão passando, mas eu não vou ouvir. Eu preciso ter o aparelho, eu preciso ligar e sintonizar. Eu vou lá na 95.7 e vou ouvir a gente. Se eu colocar em outro número, em outra frequência, eu não vou chegar nessa nossa conversa de hoje, né? E é isso que a gente pode fazer com a saúde. E é isso que a gente pode fazer com a doença. Então, voltando para o método Kovačić, a gente tem a água contaminada por fezes lá no subsolo. É quase que já temos o rádio. Né? Como é que eu ligo esse rádio aí para eu ganhar um câncer? Quero que eu ganhar. Segundo a medicina vibracional, segundo todo o conceito do método Kovačić, eu vou ficar naquele local. Então, aquela vibração vertical que você falou, eu vou lá ficar sobre ela. Fico nessa vibração. Né? E eu estou nessa frequência e com o tempo, como a gente sabe que não é assim, é vibracional até ficar no físico, leva seu tempo. E aí, depois de um tempo, o meu corpo pode manifestar essa doença, porque já chegou no físico, de tanto tempo eu ter ficado nessa vibração. Assim como você, ouvinte da Paty, de todo sábado estar nessa frequência 95.7, pode começar a conhecer um pouco mais sobre a medicina. Então, eu me conecto com essa frequência e vibrando essa frequência vai ter suas consequências. Se eu ficar aqui com raiva, brigando com todo mundo, eu vou ter consequências para minha saúde, para as minhas relações pessoais. Eu vou ter consequências, né? Então, assim como a gente fala pela radiestesia que a depressão tem uma frequência que é dela, e eu preciso estar vibrando ela para que isso se manifeste no meu corpo, no Kovačić a gente tem isso para o câncer. E o exemplo da rádio foi só mais um que todo mundo aqui já passou por ele, né? Já foi sintomatizar uma rádio, já sei então como é. É simples, né? E aí, então, desse vibracional, onde eu quero, quando a gente volta, porque a gente estava conversando antes de entrar ao vivo, né, Pá? Prevenção de doença, promoção de saúde, né? Quando eu penso no prevenção, a gente está sempre indo contra algo, né? Tem o tal do não. Lembra? Não posso esquecer de pegar minha bolsa? Aí eu esqueço. A gente fala, você falou errado, tem que falar, preciso lembrar. Porque a mente não entende o não. Ela entende a ação, o verbo. Esquecer de pegar a bolsa. Já esqueci, né? Então, quando eu vou a favor... Eu gosto do exemplo da guerra e da paz, né? Então, ir contra a guerra, ser a favor da paz. Mesma coisa, Tatiana. Não é. Eu tô indo contra, e contra é mais difícil do que a favor. Sim. E no outro, guerra. A palavra que minha mente ouve, guerra. E no outro é paz, né? Então, quando eu tô na prevenção da doença, e é lógico... Tá tudo bem que durante anos a gente, né, Outubro Rosa, prevenção, a gente usou isso, a gente tá desconstruindo, tá trazendo uma coisa que a gente acha que é melhor. Mas eu ainda concebo a ideia da doença, eu ainda entro na frequência da doença, eu ainda fico vibrando a doença, né? Ao passo que quando a gente tá na promoção de saúde, qual rádio que eu vou lá sintonizar, né? É mais saúde, e aí... vai entrar alimentação, atividade física, outras terapias que você pode fazer, a própria psicoterapia, né? Ser feliz, a gente brinca, gente feliz geralmente não está atrapalhando a vida do outro, nem falando mal do vizinho, né? Então, e aí, como você mesma falou, não é garantia. Não é garantia que eu não vou ter nada.
Mas eu fiz a minha parte, é o melhor que eu pude fazer. E até se eu tiver um diagnóstico, se eu tiver alguma coisa, eu tenho mais soldadinhos nesse meu exército para essa batalha. Porque eu tenho um monte de coisas boas, né, no meu organismo, de memórias de saúde. É isso que eu ia falar. Eu acho que o mais importante de uma longa prática, né, de um hábito que vira essa prática longa, é você colocar o seu corpo inteiro num padrão. E o padrão, ele sempre tem uma tendência a... Então, como a Tati falou de memória, né? Se eu tropeçar hoje, por exemplo, eu, Paty Kovacic, eu vou dar risada, né? Talvez, há 20 anos atrás, no meu auge da adolescência, que tudo me deixava nervosa, eu ia xingar alguém. Mas eu percebi que não valia a pena xingar. Então, há 20 anos atrás, eu parei de xingar e comecei a rir. E hoje eu vejo com leveza as coisas. Eu acho que o principal é isso, né? É você condicionar o seu corpo a reagir da forma que você precisa. Adorei isso, Tati. É o... Criança, geralmente, né? Porque a gente não condicionou errado. Mas um artista marcial, alguém que joga capoeira, se tropeçar na rua, vai rolar. Isso. Né? Agora, outras pessoas vão se esborrachar de cara no chão, Perfeito. porque o corpo nem sabe esse outro caminho. Aqui a gente está trazendo outros caminhos. Né? Então, um caminho, olhar para essa medicina vibracional. Que maluquice esse negócio que vem do subsolo, da água contaminada. Mas talvez eu possa lá experimentar, como a gente estava falando no primeiro bloco. Né? Então, também esse convite para vocês olharem, já que sempre o que você traz aqui é medicina, né? Muito sobre medicina vibracional, quando a gente fala de acupuntura, como já se falou do reiki, como falamos de radiestesia, é esse campo que a gente entra dentro chamado saúde. E a gente vai cuidar dele dando... Voltando, então, resumo do primeiro bloco. A mudar a nossa postura, começar a dar o primeiro passo para mudar esses nossos hábitos. E aí, esse nosso paciente, depois de um ano, que já cuidou bem dos seus hábitos, que lava o seu isolante semanalmente, que vai no ponto de atendimento, né? Faz o exame, mostra pra gente, tá indo na medicina convencional, tem um médico que o acompanha e também tem uma prática integrativa. Então, depois desse um ano, ele tem essa bagagem. Né? De estar se cuidando, isso mexeu no amor próprio, no cuidado com ele mesmo, dessa autorresponsabilidade dele estar à frente desse processo de cura, com a ajuda dessa equipe toda, mas ele que está à frente, ele não delega, ele não deixa na mão do outro. Isso, é o que eu falo sempre sobre compromisso. E aí, quem escuta a gente agora, até para ajudar um pouquinho a fechar um pouquinho sobre esse tratamento, é tipo um ano. Um ano do quê? Por enquanto, a gente só conversou, eu e a Tati, né? Da mesma forma que Stephen Kovacic, olhando para a origem do câncer, encontrou no veio de água contaminado do subsolo a origem da doença. Assim, ele desenvolveu um instrumento que a gente usa, que é o isolante, que a pessoa vai usar no local onde ela permanece, em casa, na cama, na poltrona, na cadeira de refeição, na rede, no trabalho, ou até mesmo em casa, na cadeira do escritório. Então, essa primeira parte é a fundamental e a principal. Tá? Vai interromper a evolução da doença e vai prevenir novos surgimentos ou o surgimento da doença. A segunda parte, que vem ao longo deste ano, falando como a Tati falou aqui sobre a vibração, que eu acho que agora dá certinho para vocês entenderem isso, existem, quando vocês olharem lá nos materiais da internet, né, Tati, os vídeos que falam sobre a teoria da origem da doença, como usar o isolante, como acontece o tratamento, vocês vão ver outros 2 metais, que é uma ferradurinha no formato de U e outra bolinhas de metal cinza. Os 2 juntos a gente chama de acelerador, né? O kit de acelerador, o kit de aplicação, tá? Esse kit vocês encontram e vão receber a aplicação deles no ponto de atendimento com o terapeuta. Ele consegue potencializar, ele consegue fazer a captação dessa energia natural e entregar para o organismo, devolvendo a vitalidade, mudando a forma com que ele reage, ativando o metabolismo, então ativando as ferramentas naturais de defesa, mas o principal, ele muda o padrão vibratório da doença. Então eu estou trazendo isso, Tati, para as pessoas que estão em casa, lembrar então, e sim, um tratamento para o câncer, existe o isolante em casa, existe a aplicação no local de atendimento, essa aplicação te entrega uma energia maravilhosa, fantástica, que vai, né, trazer a vitalidade, mas o principal, que é o que a Tati trouxe pra gente, vai trazer um padrão de vibração diferente. Então, seu corpo volta a vibrar no padrão de saúde, o qual, a partir desse incentivo, você deve manter.
né, a pessoa que passa por ali. Então, ouvintes, toda vez que vocês se exporem a qualquer prática, qualquer tratamento, que vocês receberem, né, o incentivo do terapeuta, o incentivo do médico, é temporário esse incentivo. É o estímulo para o seu organismo voltar a reagir. É o estímulo para sua cabeça e seu coração ter força e coragem para voltar a viver. A partir dali, é importante que vocês entendam isso que a Tati falou, sobre a responsabilidade de você cuidar, né, de você ter essa decisão e compromisso contigo. Porque a partir daí você tem que estar sozinho. Você tem que aprender a andar sozinho e cuidar do que é tão primordial, né, que é você. Que é tão importante e único que é você. Então, eu só tô fechando aí porque, Tati, enquanto você falava, me deu uma vontade de trazer nesses... A gente tem mais 5, 6 minutinhos aqui de programa. A gente está falando de campo vibracional, a gente está falando de percepção, né? A gente está falando de tomar isso como uma bagagem preciosa, que é a sua vivência singular e única, para levar para o resto da vida, uma forma diferente de viver. E eu fico pensando tanto no trabalho que você tem feito nos últimos anos, nos últimos meses, desculpa, que vem aqui do coraçãozinho, né, desse nosso chakra cardíaco, que traz essa transformação, que é a terapia multidimensional. E eu queria que se tivesse uma forma de fazer uma analogia, um rápido resumo disso, que eu acho que talvez seja uma oportunidade para quem estiver ouvindo aqui a gente também, de um outro caminho de cuidado e cura, né? Sim. Você consegue fazer esse milagre? Sim, sim. Então conta, existe uma relação no que eu tô falando ou não? Porque tá batendo aqui no meu coração isso. Existe porque assim, a Helena Biasi, que é quem criou a terapia multidimensional, na verdade a gente fala que é a mãe, né? Ela que recebeu, ela foi canalizada mesmo, a terapia multidimensional, utiliza o chakra cardíaco como um portal de conexão da gente com o sagrado e o divino dentro de nós, que você pode chamar de Deus, você pode chamar do nome que quiser, mas essa força maior, né? Que geralmente pra gente tá lá em cima, longe, quase difícil de alcançar, e a gente lembra, não, tá aqui, ó, tá vivo, dentro de você. E para mim, esse silenciar, volta lá pra rádio, quando a gente entra na Paulista, que quase não dá pra sintonizar, porque loucura, é muita antena. E aí, então, às vezes a gente não consegue nem perceber como a gente tá se sentindo, porque tá muita coisa aqui dentro. Então, quando eu silencio e volto aqui a atenção pro meu coração, consigo ouvir essa voz, esse chamado do sagrado e do divino que pulsa dentro de mim, é um que a gente chama de intuição, por exemplo, né? Ouvir essa voz interior. Na terapia multidimensional, eu, terapeuta, vou me conectar com essa força para atender o meu paciente. E, na verdade, na terapia multidimensional, eu, terapeuta, sou só canal. São seres espirituais que atendem o paciente. Mas, quando eu olho para o Kovačić, também eu penso nesse lugar que o próprio paciente silenciou e pode se perceber. Então, quando ele recebe a aplicação e ele fala, nossa, estou me sentindo melhor. Né? Ou quando a gente conta essa teoria do método e ele olha lá para trás e ele fala, nossa, é verdade, antes de eu ter o diagnóstico, eu já não vinha bem. As coisas não estavam bem. Tinha alguma coisa que eu ia no médico e ninguém descobriu o que era, porque ainda não era no físico. Então, quanto mais nós pudéssemos nos conectar com o coração, silenciar e ouvir essa verdade do sagrado que pulsa dentro da gente, a gente ia ter mais respostas. Né? A gente ia ter mais essa percepção verdadeira de como a gente está e talvez nortear melhor os nossos caminhos. Como alguém agora está ouvindo a gente aqui e sentindo aí o coraçãozinho quentinho falando, eu vou atrás disso. Ou da multidimensional, ou do seu Instagram, ou do meu, ou do Kovačić, mas dá aquele reverberar no coração e você sente que é esse próximo passo que tem que ser dado. Ai, que delícia. Então, se você sentiu e quer falar mais sobre ou viver, qual que é o contato? Passa já, antes que a gente chegue no final do programa e não consiga. O meu Instagram, Tatiana Rodelo, com 2 L's. Se quiser pegar meu telefone também, eu respondo pelo WhatsApp, é 11 999 000 450. Repita. 999 000 450. Perfeito. Fácil. E o meu telefone, para vocês se conectarem comigo aí no WhatsApp, eu mando essa entrevista para vocês, eu mando os vídeos do método Kovačić, eu mando também, eu respondo as perguntas, que eu sei que às vezes é difícil, a gente leva um tempinho para assimilar, mas é importante que conversem, tá? Mais cedo, no começo do programa, eu falei que não existe censura,
tá? Não existe o julgamento sobre uma questão. Cada um está numa fase de conhecimento e numa velocidade de compreensão e uma velocidade diferente de aplicação. Então, por favor, sinta-se à vontade para conversar comigo, conversar com a Tati, qualquer pessoa que esteja aí no meio aí do método Kovačić. É 11, e o telefone é 955955465, 955955465. Tati, eu queria aproveitar esses últimos minutinhos aqui, porque eu sei que tem aqui no Instagram, turminha, que a gente estava aqui ao vivo, aqui ainda estamos no Instagram da Paty Kovačić e no YouTube, eu sei que escreveram algumas coisas aí que você achou pertinentes, você achou importante ressaltar, né? Um dos comentários era da Leila, você quer comentar com a gente aqui? É que ela tinha comentado que ela utiliza o isolante, né, já tem algum tempo, e ela tem pequenos nódulos em alguns órgãos e sempre segue acompanhando, ó, dando um bom exemplo de quem não abandona a medicina. Justamente. E que eles continuam benignos. Perfeito. Né? Tem Tá mais tudo comentário bem. aí Depois, rolando, hein? ela mesma falou que o pai dela era muito amigo do seu Estevão. Ah, que gostoso. Então, que ela foi estudar radiestesia com certeza por essa influência, né? Uhum. Somos o que pensamos, é um exercício diário de mudança vibracional. É isso. Justamente. É isso. Justamente. É diário, né? Para ter uma semana feliz, para ter meses bons, para ter anos incríveis e construção de uma vida plena e feliz. Então, é no pequeno que a gente começa mesmo, é controlar a cabeça e mostrar que não precisa de muito para dar o primeiro passo, né, Tati? Mas esse anseio louco da gente querer logo o grande, né? E tudo para ontem, tudo rápido, tudo e a gente pode fechar o olho, Sim. respirar 3 vezes, voltando a atenção pro coração e mudar nosso dia. E sentir e ouvir as pessoas, né? Agora, sobre o caso da Leila, é exatamente o que você falou, Tati. 2 coisas importantes. Ela segue cuidando, né, com consciência, presença, né, ano após ano, e principalmente ela tem a medicina cuidando dela, norteando, né, esse conhecimento além do que a gente sente. Então, a gente está falando de sentimento, a gente está falando de percepção, mas sempre, turma, com a responsabilidade de estar respaldado e sendo cuidado pela ciência que a gente tem acesso, tá bom? Aqui é pra gente conhecer, pra gente explorar, não é pra gente, num casos mais graves ou avançados, negligenciar a medicina, deixar a medicina de lado, tá bom, turminha? Quando o corpo ele começa a reagir e começa a eliminar a doença, é importante que a gente tenha o suporte para a gente seguir com saúde, ou, aliás, seguir com resultado positivo, tá bom? Aliás, é importante a gente perceber o quanto o corpo está sensível ou não e respeitar o momento que ele está vivendo. Tati, nesse último instante, temos cursos chegando por aí, não tem? Tem daqui a uma semana. Diga rapidinho sobre ele. É um curso que chama Canalização e Recursos Extrasensoriais. É a maneira com a qual a Helena Biasi recebeu a terapia multidimensional dos seres de luz, do outro lado do véu. E esse curso especificamente não é voltado para terapeutas somente, né? É um curso para canalizar, é para a gente receber iniciações espirituais, dar essa silenciada, acessar a caixa postal, sabe? Ver se alguém deixa uma mensagem para você, Sim. do seu anjo da guarda, de alguns seres de luz. Então, é um trabalho espiritual para a gente, para canalizar, para receber mensagem. Quero estar nesse curso, ou assim que possível estar em outro. Eu aconselho vocês a seguirem a Tati, conhecer os trabalhos dela, e os cursos são vivências maravilhosas. E aproveito para mais uma vez agradecer, Tati, a sua presença. Obrigada por ter disponibilizado essa hora para mim e para todos os nossos ouvintes. Eu espero que Deus siga te abençoando, os deuses maravilhosos, você como pessoa, terapeuta e professora, né? Que você siga dividindo muito desse amor e conhecimento. Gratidão. E espero você para um próximo programa aqui, assim como também espero vocês, queridos ouvintes, que estiveram conosco aqui, conectados até esse horário aqui, 6 da tarde, na Vibe Mundial. Muito obrigado pela sua audiência. Espero vocês sábado que vem para seguir esse papo do bem, do amor, no Portal da Cura comigo, Paty Kovačić. Beijinhos, beijinhos e até lá. Tchau, tchau. Tchau, fim de semana.